Gente, bom dia. Pessoal, depois de aplicar os arcão, né? Esperei de um dia para o outro, né? Nem tinha necessidade de esperar tanto tempo, mas como já era na parte da tarde, não dava tempo de eu começar a pintura. E neste vídeo eu já estou dando a primeira demão de tinta. Eu digo primeiro demão porque eu até achei que a quantidade de tinta que eu tinha fosse ser suficiente, mas não foi, gente. Mais pra frente vocês vão ver que ficou assim, teve lugares que ficou assim parecendo bem o fundo branco da prateleira. E então, como eu disse, eu apliquei antes, né, os arcão e agora vamos à pintura, gente. Eu comecei de baixo para cima, né? Não sei por que também, poderia ser o contrário, de cima para baixo, mas eu comecei de baixo para cima. E eu tô dando preferência para essas partes mais largas, né? As partes mais largas. Depois eu vou nessas hastes mais fininhas. Então aqui, né? Vou procurando todos os lugares, né? Brancos, né? Que estão ainda com a tinta branca. E vamos lá, gente, vamos lá. Gente, essa tinta eu tinha em casa. Na verdade, a primeira intenção era colocar branco mesmo, né? Primeiro eu até pensei em comprar aquela tinta spray. Mas aí, como ele é muito vazado, eu falei, não, o desperdício vai ser muito grande, né? Não tem como. Mesmo eu colocando alguma coisa assim de fundo, um papelão, um plástico, qualquer coisa, vai se perder muita tinta. Então, cheguei à conclusão que o mais correto seria tinta para ser aplicada com o pincel. Aí eu procurei aqui na minha casa e eu tinha um pouco dessa tinta, né? Não era, a latinha não estava cheia. Falei, mas eu vou usar essa aqui mesmo, né? Não vou comprar outra tinta. E comecei a usar, gente. Comecei a usar, eu dei uma diluída nela, né? Com thinner. Diluir um pouquinho, porque faz tempo que eu não uso. E quando a gente passa um tempo sem usar, a tendência é ela ficar um pouquinho grossa, né? E por mais que a gente feche a latinha, ela sempre dá um jeito de entrar algum arzinho, né? Então ela acaba mudando um pouquinho a consistência. Aí eu coloquei um pouquinho de thinner, né? Para ela dar uma boa diluída. E comecei a pintar. Gente, esse pincel que eu usei também era um pincel que eu tinha em casa. Não é o pincel ideal. O ideal seria um pincelzinho menor para ele conseguir penetrar em todos os vãozinhos, né? Porque tem vão aí que é muito pequeno. Alguns são maiores, por exemplo, onde eu estou ali, os vãos são maiores. Mas tem lugares que os vãos são bem pequenos, né? Nos cantos, por exemplo, tem lugarzinho assim muito assim pequeno que o pincel não entra. A gente tem que acabar forçando o pincel para ele chegar aonde a gente quer e com isso acaba danificando o pelinho, né, do pincel. Mas a princípio então vai ficar assim mesmo, vou usar este mesmo, né? Depois eu vou comprar outro também, né? Vou ter que comprar outra tinta, porque só essa mão aí não foi suficiente, apesar de deu, né, para eu pintar ele inteiro, né, por fora, por dentro, mas foi assim, gente, não ficou 100% coberto com a tinta preta. Então, como eu estava dizendo, eu pensei a princípio pintar de branco, né? Porque a cor original dela é branca mesmo, mas eu já tenho outras peças que são pintadas de preto, né? Por exemplo, essa que tá do lado aqui redondinha, né? Embaixo da janela, eu pintei de preto. O que tá atrás, lá no fundo também, eu pintei também de preto. E, e tem outras peças também que são pintadas de preto, foi justamente quando eu comprei essa tinta. Então não fazia sentido também eu deixar só esse aí branco, né?
Então eu decidi, já que eu tenho essa tinta, eu vou usar e depois se precisar eu compro outra, mas eu compro preta mesmo, né? Achei mais interessante. Aqui eu subi, gente, peguei minha escadinha, subi para pintar a parte de cima, só que eu esqueci de levantar o tripé e achei que dava para ver, né, o que eu estava fazendo em cima, mas não deu. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. É pouca coisa, né? Logo eu já desço e vai dar para ver certinho o que eu tô fazendo. Agora, gente, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu me lembro, eu já vou começar mesmo a parte de dentro. A parte de fora já foi todinha pintada. E vamos começar a parte de dentro, né? Estamos começando. Pessoal, depois que eu pintar toda a parte de fora, essa parte de cima, eu vou, né, pintar a parte de dentro também, lógico. E depois que ele secar, eu vou virar de pernas para cima, né? Esse pedestalzinho dele aí, eu vou virar para cima para pintar nas partes de baixo, né, das prateleiras, porque nessa posição não tem jeito, né, muito complicado. Então eu tenho que pintar, virar, aí eu aproveito e pinto também a parte de baixo do pedestal, porque é a parte que mais precisa de atenção, né, que é a parte que vai ficar em contato com o chão. Pessoal, vocês estão vendo que ele tá um pouquinho assim torto, né? Essa prateleira tá um pouquinho torta, porque embaixo tá faltando um dos suportezinhos que fica no chão, tá faltando. Então eu vou ter que dar uma equilibrada, vou ver o que que eu coloco ali. Eu já procurei rodinhas, não achei. A intenção era que eu achasse rodinhas, né? Que seria muito mais interessante, porque eu posso deslocar com facilidade de um lugar para outro quando precisar, né? E como eu pretendo usar para morangos, né? Para os vasinhos de morango, e morango gosta muito de sol. Então, dependendo da época do ano, pode ser que não bata sol aonde esteja a prateleira, né? Então, por isso, seria interessante a rodinha, que iria me facilitar muito a locomoção. Mas eu já dei uma olhada, não achei nada assim que eu pudesse fazer isso. Então eu vou ter que tentar alguma coisa, né? Alguma tampinha de refrigerante, né? Para dar uma equilibrada. Porque olha, ele está levemente inclinado para a esquerda. Vamos lá, agora eu já estou pintando toda a parte de dentro. Gente, dá muito mais trabalho do que eu imaginava, né? Porque tem muitos detalhes, muito ferrinho, muita coisa. Eu achei até que fosse ser mais rápido, mas não foi não. Foi bem demorado. E foi muito mais demorado do que eu imaginava. Ali no chão eu coloquei um papelão, porque essa tinta depois que sai, gente, é muito difícil tirar. Ainda mais pela cor dela, né? Sendo preta é mais difícil ainda. Então não tá dando para ver muito bem, mas tem um papelão embaixo que à medida que for pingando alguma coisa, né, alguma tinta, não vai prejudicar o piso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque tinta depois que cai é um problema sério. Ainda mais essa aí, né, que é sintética. Muito complicado. Tem muitos detalhezinhos que o pincel não alcança. Eu vou mesmo ter que providenciar outro menorzinho para eu conseguir que ele chegue, né? Que a tinta chegue em todos os lugares.
Gente, e assim tá chegando ao fim essa primeira demão, né? Deu muito trabalho, fiquei um bom tempo, né? Não dá para saber, vocês não vai dar para saber exatamente quanto tempo, porque eu acelerei o vídeo, né? Não, se eu deixasse o tempo todo, seria muito complicado, né? Seria muito, o vídeo ficaria muito extenso. Então eu dei uma acelerada, mas como vocês podem ver, teve parte que não cobriu 100%, porque realmente precisa mesmo de outra demão. Mas logo logo eu já vou comprar, não vou esperar secar. Essa tinta ela demora para secar, ela no mínimo 24 horas para ela estar bem seca. E se ela não estiver bem seca, a segunda demão não fica legal, né? Então ela tem que estar bem sequinha para quando eu for dar a segunda demão, ela aderir bem. Gente, então muito obrigada, fiquem todos com Deus, não esqueça de curtir e até o próximo vídeo, se Deus quiser.